Normalmente fazemos no primeiro domingo de cada mês. Nós falamos aqui da boca para fora, pelo menos falamos, né? E essa noite eu queria que nós entendêssemos isso. Nós falamos que nós viemos nesse lugar, todos nós, para termos um tempo de renovar a nossa aliança. Está aqui. Então eu estava dizendo, irmãos, que numa noite como essa, em que nós temos preparado aqui a ceia do Senhor, nós dizemos que um dos aspectos especiais da ceia é a gente renovar a nossa aliança com Deus. Não é verdade? Sempre a gente fala isso. Em qualquer igreja evangélica que você vai escutar isso. E o que é isso? Então eu me lembrei que nós aprendemos alguns domingos atrás com o pastor Gustavo sobre renúncia. Eu me lembrei também que nós aprendemos no domingo seguinte sobre entrega, a necessidade que nós temos de entregar nas mãos de Deus para que Ele possa operar em nossas vidas. Me lembrei também que domingo passado, como era a chegada do retiro permanecer, o pastor Gustavo aproveitou esse gancho e ministrou para nós sobre como permanecer, por que permanecer, onde permanecer. E então eu falei, nada melhor do que agora entender que se eu renuncio, se eu entrego e se eu permaneço, eu posso sim ter uma aliança com Deus. E então eu decidi compartilhar com vocês uma palavra sobre aliança com Deus, aliança eterna da reconciliação. Deus fez uma aliança eterna conosco de reconciliação. E eu queria que nós escutássemos um texto. Pode continuar sentado, não há problema nenhum, com toda a reverência. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, os versos 15 a 21. Se puder colocar aí no painel, será bem-vindo. 2 Coríntios, capítulo 5, nos versos 15 a 21. Se você trouxe sua Bíblia, pode procurar. Se você tem no celular, pode abrir aí. Acompanhe comigo, é bem importante você abrir a sua Bíblia. Se você não costuma trazer, quero sugerir para você que você traga a sua Bíblia, porque é importante você manusear a palavra de Deus, porque aqui você tem todas as ferramentas, como o painel para mostrar, etc. Mas se você aprende, você manuseia ela, e você anota, e você risca. Então quando você vai para casa, e você tem um momento que você quer meditar um pouco mais naquela palavra, você quer se aprofundar um pouco mais, especialmente nessas Bíblias de concordância, isso é tão bom, você vai se aprofundando. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 15 diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero ler de novo com esse verso, e se você pudesse me acompanhar, diga comigo: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Repete isso comigo, diga: já não vivam mais para si mesmos. Uma terceira vez: já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, que nós não vivamos mais para nós, mas para Jesus. Continuamos, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, nos deu o ministério da aliança, nos deu o ministério da reconciliação, nos deu o ministério da aliança, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, que Deus em Cristo estava fazendo com o mundo uma aliança, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação com Ele. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. E o último verso que eu quero ler com você. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu quero que você leia isso comigo também. Olha só, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esta é a aliança, irmãos, para que nele, diga comigo mais uma vez, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aplauda o Senhor Jesus por essa palavra. Então voltamos lá no verso 15. O verso 15 fala: e ele morreu por todos nós, para que eu e você, para que nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. A gente faz isso no batismo, mas a gente não leva a sério. A gente faz isso no nascer de novo, mas a gente não leva a sério. E Paulo está explicando, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então quando você vem aqui, diante do altar, fazer a tua aliança, dizendo: Jesus, eu renovo contigo a minha aliança, você está dizendo: Jesus, eu quero morrer um pouquinho mais para essa vida. Eu quero morrer um pouquinho mais. Era linda a canção da pastora, quando ela fala, mais de ti, menos de mim. Eu fiquei me lembrando dessa palavra, entende, pastora Débora? Era bem assim, mais de ti, eu quero morrer um pouquinho mais. Para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo. Irmãos, entendeu a seriedade da aliança que Deus fez contigo? E é por isso que Deus muitas vezes fica esperando. Fica gotejando milagres, fica esperando a rotina. Tem gente que faz 30 anos que está na igreja e não entendeu isso. Não consegue morrer para essa vida. Não consegue entender que Deus fez uma aliança comigo e contigo para que eu viva já não mais para mim, mas para Ele. E através de mim Ele possa ser propalado, possa ser pregado. Tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, para que Ele possa estampar a justiça dEle através das nossas vidas. Então Ele espera que a gente morra um pouco mais. E esse é o processo. Esse é o processo. Esse texto retrata o resumo da nova aliança. Sabe o risco que nós corremos? É que esta ceia se transforme numa rotina religiosa. Irmãos, é contagiante a religião. Sabe por quê? Porque ela satisfaz nosso coração. Mas ela é uma tragédia. Mas ela é uma tragédia. Por isso nós não pregamos religião aqui na igreja, nós pregamos Jesus Cristo como o remidor, o salvador, aquele que pagou o nosso pecado. Aquele que sim tem capacidade de não ter limitações na aceitação de cada um. Porque eu, com meu coração, por mais esforço que eu faça, enquanto eu não morrer totalmente, o que vai acontecer? Eu posso ter preconceito, eu posso julgar, eu posso olhar para um e para outro e achar que eu tenho direito de julgar, e não tenho. O amor tem que ser incondicional para todos, mas Jesus não. Jesus, Ele tem capacidade de amar você da forma que você é, aceitar você, e Ele mede aonde? Onde que Ele mede? Ele mede no seu piercing? Ele mede no seu músculo, Ele mede na sua roupa, Ele mede no seu cabelo, Ele mede no carro que você deixou estacionado lá no estacionamento, Ele mede no teu saldo bancário, nada disso. Ele mede no teu coração. É só você e Ele no teu coração. E aí é que Ele fala, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam por mim, Jesus. Essa é a aliança que Deus fez.
Deus é um Deus de alianças eternas. Diga comigo, Deus é um Deus de alianças eternas. E então porque Ele é fiel, e então porque Ele não fere as alianças dEle, Ele não mata a gente, não queima tudo a gente. Todos nós vivemos essa semana, essa história, dessa tragédia desse acidente. E todos nós temos vontade de dizer, mas foi fulano que foi culpado, foi fulano que foi culpado. E aí nós estávamos estudando uma matéria essa manhã, onde nós estávamos com a pastora, e a gente leu um texto do Salmo número 7, em que Davi, apesar de toda a situação, ele fala, pode fazer a tua justiça em cima de mim. E se por acaso eu desejei mal para alguém, o Senhor pode me executar. E eu falei para a pastora, eu não consigo fazer essa oração. Eu escrevi tudo assim, eu não consigo fazer essa oração. O que acontece, irmãos, é que Deus é um Deus de aliança eterna, Ele não muda, e então acontece o acidente, e daí nós temos que adorar a Deus e dizer, Deus, louvado seja o teu nome por esse acidente. Porque possivelmente, irmãos, milhares de pessoas lembraram que existe um Deus, porque na terra está havendo uma apostasia total, estamos apostatando da fé. E então, de certa forma, eu não sou aqui o intérprete do Senhor nesse sentido, mas Deus tem um propósito para isso também. Alguém foi negligente? Claro que sim, ao não permitir que o avião tivesse combustível suficiente, mas muito mais que isso, que profundidade tem isso agora, para chacoalhar as vidas no relacionamento, para lembrar que aquelas pessoas que morreram não eram os cheques que eles recebiam cada fim de mês, mas eram seres humanos que estavam andando, sendo maquinados, sendo envolvidos num processo. Quem sabe se agora não vai humanizar um pouco mais? Só Deus sabe. Mas é importante você entender que mesmo nessa tragédia, Deus tem seus propósitos. Não há como. Salmo 89, 34 está escrito assim, ó, não violarei a minha aliança. Salmo 89, 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Este é o Deus. Este é o Deus. Quando Ele faz uma aliança, e por isso Ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança comigo, Ele fez uma aliança contigo. Quando Ele disse assim, você me recebe no coração, você aceita o milagre da cruz, você aceita que eu morri na cruz por você, se arrepende dos seus pecados, eu te dou vida eterna. Você acha que Ele estava brincando? Ele estava brincando de pegar teu espírito e dizer eternamente vai viver comigo? Estava não. Só que toda aliança, ela passa por um processo. Observe o que aconteceu com Noé. Ele fez uma aliança com Noé e falou, nunca mais haverá dilúvio. E o arco-íris será colocado no céu, como um exemplo, como um testemunho. Não um exemplo, um testemunho. Ele fez uma aliança com Abraão e falou, Abraão, saia de dentro da tua casa, olhe para as estrelas, assim será a tua posteridade. E disse mais, ele fez com Moisés, e aí eu poderia citar todos os personagens bíblicos, mas ele fez com Josué. Josué falou para ele, quem sou eu para enfrentar todos esses reis, 21 reis, 30 reis, meu Deus, o que eu vou fazer para... Não, é através de você que eu vou conquistar essa terra toda. Ele fez aliança com Davi. Ele fez aliança com os profetas. Porque Deus é um Deus de alianças eternas. E o que é uma aliança, irmãos? Entenda isso. Aliança no sentido bíblico refere-se ao pacto entre Deus e os homens. Aliança no sentido bíblico refere-se à decisão de Deus de salvar a humanidade por meio da sua graça. Porque se nós quiséssemos ser santos, nós quiséssemos andar quadradinho, nós quiséssemos obedecer à lei, seria impossível. Então, através da graça, Deus, não, eu vou salvar.
Você reconhece que é pecador? Reconheço. Você se arrepende dos seus pecados? Me arrependo. Você aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu aceito. Pois bem, então você será salvo. Assim, segundo a nossa fé, Jesus encarna através de Maria. Jesus morre. Jesus ressuscita para salvar a mim e a você. Essa é a nossa fé. A aliança, portanto, é um pacto. E se é um pacto, pressupõe duas partes. Alô? Pressupõe duas partes. Deus é um Deus de amor, mas Ele é fiel. Quem está nessa segunda parte? Deus de um lado. Quem está na outra segunda parte? Nós, eu e você. Eu e você somos a segunda parte da aliança. A aliança pressupõe compromisso de ambas as partes. A aliança pressupõe eternidade. Eternidade. A aliança prevê lealdade de ambas as partes. A aliança se baseia em verdade, em sinceridade, em autenticidade. Vá pensando aí como é que está teu nível de aliança com Deus. A aliança tem como base incondicional a transparência. Um coração puro, Deus não resiste. Um coração transparente, Deus não aguenta. A aliança de Deus conosco é pura misericórdia e compaixão. A aliança é feita com um propósito. No nosso caso, estamos falando essa noite de um propósito maior chamado reconciliação eterna. Estamos aqui para comemorar a reconciliação eterna que Deus fez com o homem. Aliás, Deus já fez a parte dele na aliança. E esse talvez seja o verso mais conhecido da Bíblia. João 3,16 que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aplauda o Senhor Jesus por isso, irmão. Jesus, que tu és o meu remidor. Eu aplaudo a ti, Jesus, porque eu reconheço essa palavra. É uma palavra que vai me dar eternidade. Para que todo aquele que nele crer. Ou seja, aliança. Aliança é assim: eu dou o meu filho para que morra por você. Mas todo aquele que nele crer, né, Alex? Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que vamos fazer então essa noite aqui é reafirmar a nossa aliança com Cristo. Nós vamos renovar o nosso compromisso de que a gente quer, a qualquer preço, fazer todo o possível para viver e praticar a nossa parte na aliança. E qual que é a nossa contrapartida? Diga comigo, pastor. Diga comigo, bem alto, pastor. A minha contrapartida é morrer para esta vida. Aplauda o Senhor Jesus por isso, pela tua morte. A minha contrapartida, a tua contrapartida é: sai vida do mundo. Sai prazeres carnais. Sai para fora da minha vida, é isso. A minha contrapartida é um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Eu sempre explico isso e gosto de explicar. Pegue um bujão de vidro bem grande assim, ó, e coloque ali dentro tudo que você pode de humildade. Depois você pega e arranca do fundo do coração o arrependimento por todos os teus, não remorso, arrependimento profundo. Mistura a humildade com arrependimento e então você vai ter uma essência perfumada para Deus chamado quebrantamento. E a um coração quebrantado, o papai não resiste. Papai não resiste. Ele gosta muito que a gente vai morrendo para esse mundo, porque à medida que você morre para esse mundo, ele fala: é a minha parte da aliança, é pegar ele nos braços e cuidar dele. A minha parte na aliança é amá-lo. A minha parte na aliança é protegê-lo, é fazê-lo prosperar. A minha parte na aliança é cuidar dos negócios dele. A minha parte na aliança é cuidar dos relacionamentos dele. A minha parte na aliança é cuidar da saúde física, da saúde espiritual, da saúde emocional. Mas o que ele está esperando? Que você diga: morri, 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 morri. Como está lá naquele versículo que nós lemos, vamos lá de novo. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Esse é o processo.
Esse é o processo. A nossa contrapartida na aliança é a nossa morte. Por isso, quando você vem aqui comemorar a ceia, você vem aqui dizer, este é o pão, este é o vinho, isso tem um significado profundo. Não foi ao acaso que a Bíblia escolheu o pão e o vinho, ou seja, o corpo e o sangue de Cristo. Não foi não. A aliança que Jesus selou conosco foi pactuada nesse pão, foi pactuada no vinho. Jesus escolheu 2 símbolos maravilhosos. Por quê? Porque o pão retrata o seu corpo e o vinho retrata o seu sangue. E ambos retratam a reconciliação. Ambos retratam a mudança da história da humanidade. Até aqui a lei, daqui para frente a graça. Até aqui a vingança, daqui para frente a misericórdia. Até aqui olho por olho, dente por dente, daqui para frente compaixão. Deus faz uma aliança comigo e contigo. O meu filho vem para a terra. E todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Pronto. É muito simples o evangelho, irmãos. É muito simples. E na hora que vem a tentação, fala, não, pode sair de mim, eu já morri disso. Não, mas eu quero vingar. Não vou vingar porque eu já morri. Eu compro a paz. Não, mas eu não perdoo. Não, eu perdoo sim. Que pode me ofender mais. Me pregue na cruz. É o contrário. É o contrário daquele que fala, aquela pessoa está falando mal de mim, pois que continue falando. Pois continue falando. Me pregue mais. Eis-me aqui, Senhor. Sabe, o pão e o vinho são os símbolos da nova aliança estabelecida na cruz e glorificado na ressurreição de Cristo. Quando venceu a morte, nos deu vida eterna, cumprindo a parte dele. O pão vem do trigo, não é verdade? Mas para se transformar em pão, esse pão que agora, daqui a pouco, cada um vai pegar um pedacinho ali, representando o corpo de Cristo. Veja o que aconteceu com o Senhor. João 12, 24, está escrito assim, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Entende? Vamos para a contrapartida, o que significa isso? Para você, para mim. Se você morrer, como Paulo está explicando, você vai dar muito fruto. Talvez você não dê frutos de preço. Talvez você não continue comprando um apartamento por ano. Ou um apartamento cada 10 anos. Mas talvez você dê tantos frutos que sua vida eterna, quando você chegar lá, vai ser rodeada de galardão. Aleluia, aplauda a Deus por isso. Aplauda o Senhor. Porque o mundo vai perguntar o que você tem. Deus vai perguntar o que você é. Só isso. O mundo vai perguntar, o que é que você tem? O que é que você faz? Você fala, eu sou um membro da família de Deus, eu tenho um livro da vida, nesse livro da vida está aqui, ó, eu tive misericórdia tal dia, eu perdoei tal dia, eu amei mesmo não sendo amado, eu busquei reconciliação, eu fui pedir perdão, eu orei tantas horas por dia, eu busquei Deus a todo o meu coração, e aqui eu ganhei vidas para Jesus, coisas que têm muito valor, mas que não tem preço. O mundo só está interessado no preço, você precisa estar interessado no valor. Preço é com o mundo, valor é com Deus. Coisas é com o mundo, ser é com Deus. O pão é cortado. Sabe o trigo quando ele está na época da colheita? Eu inclusive tenho aqui no meu dedo um significado forte, que eu estava exatamente colhendo trigo no seminário, e eu cortei com a foicinha aqui, ó, e ficou marcado aqui. Agora que eu lembrei aqui. O trigo é cortado, ele é trilhado, é moído, e assim o Senhor também foi batido, açoitado, coroado, com espinhos e morto e moído. Em Hebreus 2,9 está escrito lá,
Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Por um pouco foi colocado na cruz, menor que anjos. Coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de nós todos, experimentasse a morte. Qual a nossa contrapartida nessa aliança? Diga comigo, levantando tua mão direita. Diga, a minha contrapartida na aliança com Deus é morrer para esse mundo. Aplauda o Senhor Jesus. O pão, além de mostrar a natureza da salvação, ele mostra também a natureza da morte. O pão é assado no forno com muito calor. Se você vai lá em Provérbios 17:3, está escrito assim: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor é para o coração. Por que ele está dizendo assim? O Senhor vai fritar o nosso coração. É bem assim. Como é que é lapidado um diamante? Deus sabe que dentro de você tem um diamante. Deus sabe. Então ele precisa lapidar você. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um esmerilho mais forte e vai... E aí você pensa que ele está fugindo da aliança que ele tem com você. Poxa, mas eu decidi morrer e ele está me colocando numa situação de passar fome. Ô louco, eu decidi morrer e ele me tirou meu carro. Eu decidi morrer e eu estou tendo uma guerra dentro de casa. Eu decidi morrer e eu... Não seja a curto prazo nisso. Seja maior que multinacional. Multinacional que pensa para 10 anos, né? Tem que pensar para frente. Escute, Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Deus não falha. Mesmo quando Ele está me lapidando, Ele vai me dar graça de eu vencer as batalhas. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Ferro duro que nem o pastor Ademir. Não, eu vou falar de mim que é mais fácil, né? Quando ele quer moldar um ferro, o que ele faz? Vocês já foram no ferreiro? Lembra a Barbosa do ferreiro lá, do velho lá? Velho Zago? Eu fui muitas vezes lá. Ele põe. Meu pai lidava muito com isso. Põe ali dentro aquela ponta daquele ferro até ficar bem vermelho. Aí ele traz na bigorna e pega a marreta e ó, pá, pá. Você acha que Deus faz diferente com você? Ele quer moldar você. Você está reciclando. Não. Você vem aqui na igreja e fala, eu quero renovar meu pacto, Deus. Foi isso que eu falei hoje na oração. Falei, sabe, Raquel, a gente faz algumas coisas, a gente fala, Deus, entra na minha casa, muda minhas estruturas, quebra tudo, transforma. Aí Deus começa a fazer. Aí fala, não. Não é assim? Não quero isso. Mas é bem assim. A marreta dele desce na cabeça da gente. Sabe o que você precisa fazer? O que você está querendo falar comigo, papai? Papai, eu vou na jejum amanhã, porque eu quero ouvir o que o senhor está falando comigo. O que o senhor está falando comigo com essa situação? Irmãos, preste atenção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Diga comigo, todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Então, quando o martelo bater no ferro, não chore, não grite, não corra, pelo contrário, se ajeite bem em cima da bigorna para receber mais martelada. Se ajeite bem e fala, venha mais. Porque é assim. Não importa o tipo. Ou então, o pão que nós vamos comer, um dia não era um grão de trigo que foi jogado na terra, que morreu, para depois nascer, perfilhou muito. Vocês sabem que um grão de trigo pode dar até 8, 10, 12 perfilhos. E isso pode gerar 10, 12 cachos. Então um grão de trigo pode gerar até 200 grãos. Ou mais. Deus quer que você morra, jogado na terra dele. Aí ele vai regar você. Ele vai colocar fertilizante. Ele vai te ajudar. Você cresce. As doenças vêm. Satanás tenta te atacar. Ele fala, nada.
nada. Esse aqui vai ser um grão de trigo que vai dar muitas sementes. E você começa de repente um dia a olhar para a tua família para trás e falar: meu Deus, que família linda que eu tenho. Coisa que tem valor, mas não tem preço. Você começa a olhar para a saúde da sua família e fala: meu, mas como minha família tem saúde? Coisa que tem valor, mas não tem preço. O mundo quer que você só compre as coisas do preço. Nessa economia que está sendo difundida, aí o que ele quer? Apocalipse 21:5 está escrito assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Qual é a nossa parte nisso tudo? É assumir a aliança. Assumir que somos novas criaturas, e como novas criaturas, vamos viver a palavra, vamos estudar a palavra, vamos comer a palavra, vamos vivê-la, vamos sustentar o nosso emocional, as nossas guerras, as nossas batalhas na oração. E então Satanás vai chegar na porta de casa, vai dizer: aqui não adianta eu entrar, porque aqui habita louvores, aqui não adianta eu entrar, porque aqui habita gente que louva a Deus, aqui existem adoradores em espírito e verdade. Como que eu vou entrar nessa casa? Eu não posso entrar nessa casa. Tchau para vocês, eu vou para outras casas. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus por isso. Um dia nós fizemos um jejum aqui, há uns 2 meses atrás, ou foi o mês passado, falando do pão da vida? Foi o mês passado. Nós falamos assim, nós pegamos esse texto: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Só que a nossa contrapartida sempre tem aqui dentro. Qual é a nossa contrapartida? Aquele que vem a mim. Aquele que vem a mim. Aquele que vem a mim. E o que é ir a Deus? É sentar na frente da TV às 2 da tarde, no domingo, e terminar às 8 e chegar às 8:30 no culto? Claro que não. Irmãos, eu vou dar uma ministração aqui sobre como a gente se prepara para ir para o culto. Eu escutei esses dias, um cara deu uma ministração, me impactou. A gente tem que entender a seriedade que é a gente vir aqui fazer uma renovação de aliança com Deus. A nossa contrapartida é: aquele que vem a mim, quebrantado, humilde, buscando, recebendo a transformação, recebendo as pegadas da vida, mas diz: não, Deus é um Deus fiel que não muda comigo, e eu vou até o fim, vamos ver onde vai dar isso, em nome de Jesus. Se for preciso trabalhar de empregado, eu vou trabalhar de empregado, se for preciso eu catar lixo, eu vou catar lixo, mas eu vou adorar o meu Deus. Que é assim que Davi fazia. Davi estava sendo humilhado pelo seu filho, saiu pelo esgoto, você sabe essa história, ele fugiu pelo esgoto de Jerusalém, e foi lá para o campo, e lá ele compôs muitos salmos, e muitos deles assim: louvado seja o meu Deus, porque Ele é justo, e Ele sabe o que faz, e na hora certa Ele vai atender a minha oração. Mas nós queremos que Ele resolva na nossa hora. Mas e se Ele resolver na nossa hora? Quantos de nós hoje poderíamos, com nossos cabelos brancos, e isso eu falo mais para os jovens daqui, olhar para trás e dizer assim: Deus, muito obrigado porque não atendeu minha oração aquela vez. Se o Senhor tivesse atendido minha oração, eu não tinha conseguido a Raquel. Eu tinha ficado com aquela outra. Ainda bem que o Senhor não atendeu minha oração. Quantos podem falar isso? Eu conheço uma pessoa aqui que eu conheço, que eu sei dessa história. Eu conheço. Deve estar mexendo ali dentro assim, Sabe, Jesus, Ele estava orando ao Pai. Ele é doce. Jesus, diga comigo: Jesus é doce. Não, diga mais alto: Jesus é doce. Agora levanta a tua mão direita para declarar isso como adoração. Diga assim: Jesus, eu reconheço que Tu és um Deus doce. Aplauda Ele, por favor. Ele sabia que um dia nós íamos estar reunidos exatamente como nós estamos aqui. E Ele falou assim: sabe, Pai, para que todos sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste.
para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, se nós estamos em Jesus, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, essa pessoa está em Jesus. Sabe, nós estávamos num lugar aí esse fim de semana, e uma pessoa chegou para a pastora numa loja que ela estava... Não, a pastora não compra em loja, né? Ela não... Me esqueci. Mas ela estava lá comprando na loja, a mulher falou para ela assim, a senhora é evangélica, né? A senhora tem uma coisa diferente. O que a senhora tem? Não, a senhora tem uma coisa diferente. E começou a tocar. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o testemunho. As pessoas vão descobrir que você tem valor, mas você não tem preço. As pessoas vão descobrir que o teu valor está numa hora de oração por dia, que o teu valor está em ajudar o próximo, que o teu valor está em ajudar os velhinhos lá do asilo, que o teu valor está em ajudar a alimentar os pobres, o teu valor está em cuidar das viúvas, que o teu valor está em absorver pessoas para o reino, e dizer, não, venha para minha casa, eu quero te ajudar. Continua assim o texto de João 17, fala assim, dê-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Para que o mundo saiba que o Senhor ama eles, como o Senhor me ama. Que lindo isso, né, irmãos? Saber que quando nós viemos aqui, todo o primeiro domingo de cada mês, renovar a nossa aliança, nós vamos encontrar aqui um Deus fiel que não mudou nada, que a sua palavra é eterna, que a sua palavra não muda nada. Ele fala aqui, ó, está aqui, pode conferir aqui. Eu falei que ia te fazer feliz. Eu não disse que eu ia te dar 200 carros, não, mas eu ia te fazer feliz. Eu falei que eu ia te fazer uma pessoa cheia, porque Jesus, como nós lemos essa tarde, né? Jesus não é um Deus que está preocupado com a exterioridade, Ele é um Deus que está preocupado com você por dentro. É por isso que os psiquiatras não entendem, os psicólogos não entendem, porque Ele quer mexer lá dentro, Ele mexe no nosso coração, é lá que Ele transforma, é lá que Ele transforma. E por último, eu quero ler um último versículo, antes de nós cearmos. Apocalipse 19, fala que, 19:9, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Felizes os convidados. Sabe quando nós pegamos o vinho, que representa o sangue de Jesus, você pode imaginar o projeto de Deus, como Ele sabia que a gente, Ele sabe, não é? Ele sabe que a gente está aqui. 800 anos antes de Jesus cumprir essa aliança da reconciliação que eu estou aqui propagando essa noite. 800 anos antes, um cara chamado Isaías, lá no capítulo 53 do livro dele, deixou escrito, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Quem quer ser como Jesus? Quem quer ser como Jesus? Olha o que ele fez. Ele foi oprimido e afligido. Nós somos coitados, não. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para um matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. Ele foi à cruz, de livre e espontânea vontade. E é isso que nós essa noite viemos aqui dizer. Jesus, eu reconheço que Tu és o meu remidor. Eu reconheço que é o meu Senhor. O que é a minha parte? A minha parte, Jesus, eu decido. A minha parte é lembrar da nova aliança.
porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come da minha carne, todo aquele que bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Esse é o extraordinário de Deus. Quero ler o primeiro versículo que nós lemos, porque é muito importante. E ele morreu por todos. Pode vir, pastora. Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Ou seja, ele morreu por mim e por você. Comemoramos isso essa noite agora. Agora. Qual que é a nossa parte na aliança? É dizer para ele: eu estou arrependido dos meus pecados. Ele não está perguntando se você pertence à igreja. Ele não está perguntando se você tem carteira de identidade, se você tem CPF. Ele não está perguntando se você pertence a uma religião. Não, ele está perguntando: você me aceita como seu Senhor e Salvador? Você está arrependido efetivamente dos seus pecados? Você quer ter uma aliança comigo? A minha aliança, eu sou fiel. É isso que ele está falando. Fique de pé, por favor. A minha aliança, eu sou fiel. A minha aliança, eu sou fiel. Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Cada vez que você vier tomar a Santa Ceia, venha sabendo que você está sendo convidado a morrer um pouco mais. A morrer para a ambição da vida. A morrer para as coisas. A morrer para as futilidades. A morrer para aquilo que é finito. E está sendo convidado a entrar no mundo da aliança de Deus, dos escolhidos, daqueles que viverão eternamente com Ele, eternamente.